Boa noite a todos e a todas. 19 horas, 55 minutos. Estamos aqui na novidade base episódio número 71. A primeira edição no de 2021. Hoje é 3 de janeiro de 2021. Começar aqui. Desejamos ano novo adulto. Que 2021 seja melhor ano da minha vida, da nossa vida. Depois de um ano tão difícil, tão doído, que a gente possa ter um ano bom, pero que a gente possa depois para vencer a inúmeras dificuldades que estão por vir aí. É um ano que a gente vai ter que conviver ainda com a crise econômica, um auxílio financeiro que ajudou muita gente. Acabou saúde mais, mas vamos descer, agradecer a Deus lutar. Todo dia é uma luta diária, pela sobrevivência, pela evolução. Que esse ano não tem saúde, não tem paz, não tem alegria. Tudo de bom para você que me assiste, que me acompanha. Muito obrigado por estar aqui comigo. O ano de 2021 começa com o novo governo municipal em todo o país. E aqui morando não é diferente. Na sexta-feira, um prefeito eleito no último dia 15 de novembro de 2020 tomou posse. Também tomaram posse a Câmara Municipal para a 19ª legislatura. Foi vereador com a Câmara Municipal a eleição presidente a unanimidade. E mais interessante é que a composição da mesa tem um componente ou uma componente que chama muita atenção, que é Marete com do PT na segunda secretaria da mesa. A mesa é composta pelo presidente Laurence Amorim, Laurence de experiência, sabe um prefeito de abuso de uma vez, já foi candidato, não eleito, a deputado federal em 2018, e agora vereador eleito em presidente da mesa. O primeiro vice-presidente da casa, o segundo vice-presidente é Marca Oliveira do PSC, da casa do Democrata. A primeira secretaria com a Lamagunde do Solidariedade. A segunda secretaria fica com Marete do PT com o Sabanamo. A terceira secretaria fica com a Eva Laúso, a Luca Cabeção, do presidente. E a cada secretaria fica com o Caruíco. Nós temos aí uma vereadora de um campo diferente do prefeito e dos demais componentes da mesa. Uma vereadora que está na oposição. Aqui é dona de coração política. Nós temos aí 10 componentes. E nós temos 5 novatos. Joel Araújo, que já está no segundo mandato de vereador, compõe a mesa para levar que a Câmara teve uma inovação muito grande. Apenas 5 do Iadomar, tu é vereador e foram eleitos
É, e o que chama também a atenção é que dos têm a vegetão de força, a vegetão da mesa. Gados são evangélicos. Ana Maguti também isso, que é o primeiro secretário. O primeiro e o segundo vice-presidente, em Santa Casa, na Maga Oliveira, em Paulo Rico. Paulo Rico, todos os talentos, e aqui do Panetone. Com ele, Paulo Rico tem de criança, tem de menino. Não esperava a vitória dele, mas tipo um baile que foi o Panetone, que agora não temos todos os vereadores da Luiz Costa Suave. A formação da mensagem vai vir no 2021, 2022. Se falava ali que na lista usada, era acreditada, mas no final ela não foi. Depois da impulsada, a minha diretora impulsou o prefeito eleito Alísio Bezerra e agora é prefeito de fato de direito da cidade de Mossoró. Está tomando com a medida, a primeira medida do seu governo. Hoje também a primeira reunião com o seu secretariado. Começou muito abaixo. Mas antes de falar da primeira medida, eu quero falar uma meta do deputado Pedro Rosado, que ele destinou 27 milhões. Ah, papel não tem que achar Luiz, toma. Vai lá dizer quem é que é minha casa. Milhões sim, pai, de cara que sim. Pedro, gente, meu pai não sabia que estava em live. E as 70 milhões serão aplicados exclusivamente para dentro de hoje, um ano causado. Chamado de setembro contrato e mais incêndios da moscões, quer dizer, metade da população fazer beneficiada. São Paulo com o aeroporto do Barroca, Belo Horizonte, na Costa do Museu Américo, Santa Temida, Santa Dona, não é toda menor, Codice, Aicão, Ado dos Maré, Panado de Lima, Bolsa de Jônio, Ado de Tamanho e Montano. Perdoaria meu deputado, votei nele. Alberto, 13 montão de 10 milhões, 29 milhões, 219 de gás pagamos exclusivamente, 111 uma não causada, então de encaminhamento. Salve a realização da 101ª, da primeira 51 e além disso, ainda há uma análise como a 51. Quer dizer, esse motor de já liberado, 51 está depois para ser causada. No entanto, ainda depende de uma análise. O deputado Bento, que é do detento da aqui, ele é desviado para Mossoró. É um deputado de 5 anos de mandato. Esse 5 anos de mandato está entrando no centro. Já trouxe mais de 100 milhões de reais em emenda. Vai para a cultura, para a saúde, para a educação. Enfim.
é uma importância muito grande. E falando da primeira medida, o bebedouro do PT, ele editou com decreto na edição de ontem na presidência do município, seguindo calamidade financeira e administrativa. Além disso, ele deixa eu procurar aqui. Ele determinou que o horário urgente de atendimento ao público se sente a onda da adiciona. Ele submete o pagamento de motor, hora ainda. Enfim, a primeira medida dele foi patrocinar a máquina pública. A gente que demonstrou da poder em casa, com a situação com poder de endividamento, tem mais de 500 milhões. Hoje chamamos não. E a gente que mostrou da um carro, financiamento, antigamente. O que não se pode negar é que não todo mesmo mostrou se não canta do idioma. E uma vaquita que havia sido falada fora é ensinada. E isso é muito importante. Vamos ver o dicionário do próximo dia, da próxima semana, do próximo mês. Entendeu? Não foi regularizado no ano passado, então podemos começar a estudar. No mês de fevereiro, no mês de março, perdão, no mês de fevereiro, no dia 26 de 2, no dia 26 de fevereiro de 2021, a conta com 5% de desconto, como 25% de desconto para parcela única e 5% em outra parcela mensal, de acordo com o bocado. E o pagamento é 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril, a cada parcela é 31 de março, a quinta de julho, a sexta de julho, a 30 de março, 31 de agosto, não estava. 29 de setembro. Como trabalhando perdeu além de horário em viagem. Do carro é horário. Começando de contato de telefone móvel, viagem, hospedagem, prestação de serviço, de consultoria e assessoria, emissão de todo o convênio de 60 dias. Um bebê careca que não ouve da decisão, então eu acredito que esse mês, então a área de PCA vai usar para conhecer o município, então vai tomar medida importante, como a vacinação, com o início do ano letivo, o início do ano letivo estadual é dia 1º de fevereiro, assim como as escolas particulares. O município ainda não tem data. E
É assim mesmo. Gente, terminando aqui a live de hoje. Fazia tempo que não fazia. Inclusive, o seu Aito, meu querido seu Aito, me culpou. E aqui quero mandar para o seu Aito, para todo o funcionário do Queiroz Atacadão. Eu sou no Queiroz todo dia tocando dinheiro. E o meu trabalho é todo mundo lá. A pessoa de seu Aito, que sempre está por aqui me acompanhando. Gente, muito obrigado a todos. Até a próxima. Que Deus abençoe o velhinho no adulto, o velhinho também pediu, com saúde, prosperidade e sabedoria. Muito obrigado a todos. Até a próxima.